Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco, né? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 21 e o 22. Apocalipse 3, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Podeis vos assentar. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, né? O tema: precisamos vencer. Através destes versículos que nós lemos, aqui há uma orientação do Senhor Jesus para nós. Uma orientação seguida de uma promessa. O que ele diz: ao que vencer. Por isso, irmãos, precisamos, é necessário que nós vençamos. Nós, quando o Senhor Jesus, né, está registrado lá em João 16, 33, é um versículo muito falado, que nós falamos muito esse versículo, né? Que citamos esse versículo várias vezes, é o que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra, em conversa com os discípulos. Olha o que o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes, né, nós vemos até pessoa que complementa aí este versículo, né, que diz que eu venci o mundo e vós vencereis. Mas o versículo encerra ali. Jesus diz: eu venci o mundo. E quando o Senhor Jesus deixou registrado essa palavra, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, aflições está no plural. E o Senhor Jesus, ele não deixou ali registrado o tipo de aflições que teríamos. Ele não disse assim: vocês terão aflições, você terá aflição nas finanças, ou você terá aflição na sua família, ou você terá aflição na sua vida profissional. Não, Jesus não relatou que tipo de aflições nós teríamos. E nós entendemos com isso que essas aflições nós podemos enfrentar em qualquer área da nossa vida. Se nós formos perguntar aqui, eu creio que todos nós levantaríamos as nossas mãos, porque todos nós já enfrentamos as aflições e enfrentamos ainda aflições em determinadas áreas da nossa vida. E quando nós pensamos em aflições, nós trazemos à nossa memória as aflições que Jesus enfrentou. As aflições que Jesus enfrentou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui como estamos. Trazer à nossa memória todos os momentos de aflições que Jesus enfrentou. Muitas vezes as pessoas fazem essa referência: Jesus venceu porque ele era filho de Deus. Realmente, Jesus é filho de Deus. Mas as pessoas esquecem que quando Jesus esteve aqui, ele veio 100% Deus. Porque realizou grandes feitos, grandes maravilhas, que não poderia ter realizado se não tivesse vindo da parte de Deus. Mas esquece que Jesus também, ele esteve aqui 100% homem. E quando Jesus começou o processo das suas aflições, Jesus era 100% homem, como eu e você.
Todas as aflições que Jesus enfrentou, o processo que Jesus passou para chegar no propósito que Deus havia determinado, o plano perfeito de Deus para me salvar, para te salvar, o processo das aflições que Jesus enfrentou. O processo de Jesus começou quando Judas o traiu. Quando Judas traiu Jesus, ali iniciou-se o processo das aflições que Jesus teria que enfrentar na sua trajetória até a cruz. E nós sabemos que Jesus passou muito mais do que nós podemos imaginar. Jesus passou por vários processos até chegar à cruz. Lá em Isaías 53, né? Lá fala que Jesus, né, foi desprezado, Jesus foi rejeitado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E ali nesse texto também fala que Jesus, ele era como a raiz de uma terra seca. Jesus não tinha beleza física. Jesus não tinha formosura física, e por causa disso não faziam caso dele. Ele foi desprezado, foi rejeitado por causa disso, porque não faziam caso dele. E nós trazendo para nós, né, irmãos, muitas vezes nós também enfrentamos esse tipo de aflições. Muitas vezes nós passamos também por esse processo de rejeição, de desprezo. Quantas pessoas enfrentam, né, essa situação, enfrentam essa aflição, às vezes até mesmo dentro da sua família, dentro do seu convívio, ele enfrenta essa dificuldade. E às vezes até mesmo, né, a pessoa às vezes é rejeitada, é desprezada, porque às vezes também, assim como Jesus, a pessoa não tem uma aparência física bela, que atrai a ninguém. Então muitas vezes, nos ambientes que ele chega, ele é rejeitado, ele é desprezado por isso. Muitas vezes, irmão, a gente não para pensar, por que Jesus nos entende? Você já parou para pensar por que Jesus te entende? Exatamente por isso, porque ele veio aqui como homem. E ele passou por processos que nós passamos. Como a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu, porque Jesus amava Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro. E quantas vezes nós choramos? Jesus, como já falamos, foi traído. Quantas vezes nós somos traídos? Por quem amamos, por quem caminha conosco, porque Jesus foi traído por Judas. Judas caminhava com Jesus. Jesus amava Judas. Jesus conduzia os seus discípulos. Jesus amava os seus discípulos. Jesus tinha carinho, tinha afeto pelos seus discípulos. E exatamente um deles, Judas, o traiu. E muitas vezes nós passamos por isso. Somos traídos por quem amamos, por quem cuidamos, por quem caminha junto conosco, por quem está ao nosso lado. Nós também enfrentamos essa dificuldade. Jesus foi ferido pelos açoites. E muitas vezes nós também somos feridos, não por açoites, somos feridos por palavras, por gestos, por atitudes de pessoas que às vezes estão bem próximos e nos açoitam com as palavras. E Jesus passou por todos esses processos. Jesus sentiu tristeza.
Jesus se sentiu sozinho, porque quando ele foi ao Getsêmani com os seus discípulos, que ele mandou que eles ficassem, que ele ia mais adiante para orar, Jesus foi orar e quando voltou, ele achou seus discípulos dormindo. Então ali Jesus se sentiu sozinho. Porque ali no Getsêmani, Jesus sentiu a agonia da morte e da dor. Porque ali no Getsêmani já estava próximo de Jesus caminhar para a cruz. Tanto que lá no Getsêmani, né, ele clamou o Pai. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus, irmãos, ele nos deixou o exemplo de como vencer. Para vencermos, precisamos obedecer. A palavra fala que Jesus obedeceu. Jesus foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. O que Jesus espera de mim e de você é obediência. Obediência à palavra. E hoje, irmãos, nós estamos vendo, né, que as pessoas às vezes têm feito a opção por obedecer o homem, né? Ele ouve o que o homem fala, ele obedece o que o homem fala, mas ele não obedece o que Deus determina. Nós lemos aqui o que o Senhor diz: ao que vencer. Este versículo faz parte, né, da 7ª carta, né, da revelação que o Senhor deu a João, as 7 cartas, as 7 igrejas. E se nós formos analisar, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de meditar, de ler cada carta que foi enviada às igrejas. Essas cartas, essas 7 cartas, elas têm 3 coisas em comum, que vem registrado em todas elas, que o Senhor Jesus deu a revelação a João para que passasse para as igrejas, e 3 revelações têm em comum nessas cartas. A primeira é que Jesus disse para todas as igrejas: eu conheço as tuas obras. Jesus revelou para a igreja, cada igreja, ele disse: eu conheço as suas obras. E ali ele falava o que ele conhecia da igreja. E logo depois ele dizia o que aquela igreja estava praticando, que era contrário à sua vontade. Todas as 7 cartas, quando você tiver um tempo, você senta, você medita, lê com bastante cuidado, com bastante atenção. A segunda coisa, todas elas, todas as 7 cartas, Jesus diz: ao que vencer, o que vencer, quem vencer, todas elas têm essa mesma expressão: ao que vencer, o que vencer, a quem vencer. Todas elas. E a terceira coisa em comum, todas elas, todas as 7 cartas, elas encerram dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje, como dissemos, tem muitas pessoas que não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja. Está ouvindo o que o homem está dizendo à igreja. Hoje nós vemos, né, irmãos, esse versículo que lemos faz parte da igreja de Laodiceia, que foi a última igreja. A igreja situada na cidade de Laodiceia. Essa igreja é uma igreja que foi duramente cobrada por Deus, porque essa era uma igreja, Laodiceia era uma cidade rica, porque Laodiceia possuía uma faculdade de medicina, que desenvolveu um colírio
para os olhos, e isso fez Laodiceia ser reconhecida. E também eles fabricavam uma lã fina, que era para confeccionar tecidos. Então, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica. E os membros dessa igreja de Laodiceia também eram considerados ricos. E eles eram muito voltados para a parte financeira. Tanto é que os versículos acima aqui, né, nós vamos ver versículo 2, por favor, Jonathan. É o mesmo capítulo 3, versículo 2. Desculpa. Ser vigilante e confirma os restantes que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa referência é a igreja de Laodiceia. É capítulo 3, versículo 15, Jonathan, por favor. Olha o que Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, ela não era nem fria. Que é uma pessoa fria? É uma pessoa que ainda não teve conhecimento das coisas de Deus. E a pessoa, porque não és nem frio nem quente. Quente é o quê? É o cristão fervoroso, é o cristão de oração, é o cristão que tem compromisso, é o cristão que leva Deus a sério. Então eles não eram nem frio, que não conheciam, e nem quente, que conheciam, que tinham compromisso com Deus. Eles eram morno. E o cristão morno é aquele que é acomodado, é aquele distraído, é aquele que não observa, é aquele que se amolda ao ambiente que ele está. E o Senhor diz que a igreja era morna, porque a igreja estava moldada por aquele sistema daquela cidade que era voltada para as riquezas. Porque a igreja de Laodiceia, os membros eram considerados pessoas ricas, pessoas com finanças elevadas, e eles eram apegados a isso, eles não se importavam muito com o lado espiritual. E hoje não é diferente, né, irmãos? Que hoje o que nós estamos vendo, a maior parte das igrejas hoje estão voltadas apenas para o financeiro. As pessoas estão fazendo da palavra comércio com a palavra. Usam textos isolados, versículos isolados, para assim induzir o que estão embaixo ouvindo a ir para este caminho. Porque se nós vermos assim, observarmos, se faz uma campanha de prosperidade material, dizendo, você faz que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro. Vem uma grande multidão. Mas se você faz um apelo para uma reunião de oração, para a busca do Espírito Santo, para você se encher, para você se fortalecer, para você ser renovado, para você ser restaurado, nós vemos que é muito difícil. As pessoas não querem. As pessoas se acomodam naquilo que ele acha que está bom. Nós vemos às vezes, né, aí nas redes sociais, tal, você vê ali a pessoa dando depoimento. Hoje você não vê a pessoa dar depoimento de uma cura. Eu fui curado.
Jesus me resgatou do lamaçal do pecado. Jesus me libertou do álcool, da droga, da prostituição. Hoje você não vê, é só assim, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não tinha aquilo outro. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu não tinha casa, eu morava na rua, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Hoje eu tenho 3 casas, eu tenho fazenda, eu tenho sítio, eu tenho avião, eu tenho navio, eu tenho iate. Hoje é só isso que a gente ouve. E assim era lá na igreja de Laodiceia. Mas o Senhor Jesus, Ele dá uma orientação, sabe por quê? Jesus tinha um plano de salvação para essa igreja. Jesus tinha o plano de salvação para essa igreja como Ele tem hoje. Ele tem um plano de salvação para a humanidade. Só que a humanidade não quer. Só que a humanidade não quer. Elas estão moldadas pelo sistema do mundo. Aquilo que ele acha que está bom. E nós vamos ver no versículo 17. E as pessoas dessa igreja, olha como eles diziam, como diz, rico sou e sou enriquecido e de nada tenho falta. Eles falavam dessa forma, que eram ricos, estavam enriquecidos e de nada tinham falta. Mas olha o que o Senhor Jesus diz. E não sabes que és um desgraçado. Desgraçado não é palavrão, viu, irmãos? Desgraçado é pessoa desprovida da graça de Deus. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que eram ricos, que eram enriquecidos, que não precisavam de nada. Mas Jesus mostra para eles que eles eram desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque sem Jesus, irmãos, nós não temos nada. Às vezes a pessoa fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Nada é nosso, irmãos, porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estaremos. Mas tem pessoas que é tão apegada a coisa material, é tão apegada que essas coisas materiais acabam interferindo no espiritual, como foi na igreja de Laodiceia. Porque era uma cidade rica, eram pessoas que tinham condições financeiras boas, e isso começou a afetar o espiritual deles. Eles começaram a ficar dispersos, acomodados, e foram deixando as práticas espirituais, a adoração a Deus, o louvor a Deus, a busca a Deus, e ficaram voltados somente para o material. Mas Jesus deu a revelação ao João para que orientasse aquela igreja, porque ele tinha um plano de salvação para aquele povo, para aquela igreja. Aí no versículo 18, Jesus falando também, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Então eles fabricaram um colírio que era bom para os olhos, por isso ficaram, conhecidos. Por isso fabricavam tecidos. Mas o que Jesus diz? Jesus disse que era para comprar o ouro provado no fogo. E o que quer dizer isso? O ouro provado no fogo, irmão, quanto mais ele passa pelo fogo, melhor ele fica. Aí que ele mostra o seu real valor. E assim é comigo e com você. Quando Deus permite nós sermos provados no fogo, como o ouro é provado, aí sim, nós mostramos o nosso valor.
Não valor físico, não valor material, mas o nosso valor na busca em Deus. O Senhor orienta também que eles comprem vestes. O Senhor Jesus relata para que eles comprem vestes, roupas brancas, para que vista e não apareça vergonha da sua nudez. Eles fabricavam tecido, mas na realidade eles estavam nus. Porque como Jesus disse que eles eram pobres, cegos, nus, miseráveis, então Jesus orienta que eles comprem. E o que é comprar? É a presença de Deus. É a presença de Deus em nós que faz a diferença, irmão. Não é bens materiais, não é você adquirir isso, aquilo outro. A salvação é o bem maior que nós podemos ter. Porque tudo vai passar, tudo vai ficar aqui. O Senhor fala na sua palavra, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está registrado aqui, o que o Senhor deixou aqui, o que o Senhor determinou, que Ele relatou aqui, isto não vai passar sem que tudo se cumpra. E o maior bem que nós temos é Jesus na nossa vida. Nada se compara, irmãos. Nada se compara. Nós podemos trabalhar, podemos conquistar, sim, não é pecado você trabalhar, você conquistar, você crescer, mas você não pode colocar o seu coração naquilo que você conquistou. O nosso coração tem que estar em Deus. A nossa vida tem que estar na mão dele. Nós não podemos viver pautados com coisas materiais. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E este povo lá de Laodiceia, né? Eles eram tão voltados para o material, que foram se afastando da presença de Deus. E hoje o que está acontecendo é isso, né, irmãos? As pessoas só querem ter. Quanto mais tem, mais quer. E isso vai afastando da presença de Deus, porque a pessoa começa a ficar tão fixado naquilo que conquistou, que ele começa a deixar as coisas de Deus de lado. Ele ocupa seu tempo em cuidar daquilo que ele tem conquistado e não se preocupa mais em cuidar das coisas de Deus, das coisas que são do alto. Porque as coisas que nós vemos são passageiras. Como já falamos, tudo vai passar, irmãos. E hoje nós estamos aqui, mas não sabemos se amanhã nós estaremos. Ou melhor, não sabemos se passaremos essa noite. Porque até meia-noite ainda é quarta-feira, mas 00:01 já é quinta. E quem pode garantir que amanhã vai estar aqui? Ninguém. Então nós temos que nos desapegar das coisas materiais. Temos que trabalhar, podemos conquistar tudo. Deus nos dá força para trabalhar, para conquistarmos, para termos uma vida tranquila, darmos um conforto para a nossa família. Isso é saudável, mas quando você coloca o seu coração nisso aí, porque tem pessoas que colocam isso aí acima de Deus. Ele coloca o que ele tem acima de Deus. Como esse povo dizia que era rico, estavam enriquecidos, não precisavam de nada. Quando eles diziam não precisava de nada, eles incluíram até mesmo Deus. Porque quando eu falo assim, eu não preciso de nada, igual tem pessoas que falam, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo, eu me viro, eu não preciso de ninguém. Porque a gente escuta, né, irmãos? Tem pessoas, né, que falam dessa forma, eu não preciso de ninguém. O que acontecer eu mesmo resolvo. E não é assim, né, irmãos? A pessoa tem que entender que a dependência dele é de Deus. Porque quem
que nos dá o ar para respirarmos? É Deus. Quem abre os nossos olhos toda manhã? É Deus. Quem nos dá força para trabalhar? É Deus. Quem dá o sustento? É Deus. Então, como que você não precisa de Deus? Porque tem pessoas que não precisam de Deus, como eu já ouvi a pessoa dizer: eu não preciso de Deus e não quero que Ele me atrapalhe. E eu fiquei olhando e falei: como a pessoa vai dizer que não precisa de Deus e não quer que Deus o atrapalhe? A pessoa esquece que Deus está acima de tudo e de todos. E que a vontade dele é que vai prevalecer, irmão. Quer eu queira ou não. Quer você queira ou não. É a vontade dele que sempre vai prevalecer. Nós podemos chiar, espernear, sapatear, mas é a vontade dele que vai prevalecer, não é a minha. Não adianta eu falar: Senhor, eu quero. Se Ele falar não, é não. Mas a pessoa às vezes quer ouvir só o sim de Deus. Quando Deus diz não, ele murmura, ele reclama, ele sapateia, ele esperneia. Mas Deus tem o melhor para nós. Quando Deus diz não para nós, irmãos, porque Ele sabe que se Ele der aquilo que eu estou pedindo, eu corro o risco até mesmo de perder a minha salvação, por causa daquilo que eu pedi. E como Ele é sábio, Ele conhece todas as coisas, e Ele conhece aqui, a intenção do coração, só o Senhor que conhece. Eu não sei a intenção do seu coração, você não sabe a intenção, Ele sabe do meu, do seu, Ele sabe a intenção do coração de cada um. Ele sabe, irmãos. Então não adianta nós querermos: Senhor, mas eu quero assim. Vai ser de acordo com a vontade de Deus. Ele vai te dar o melhor, mas de acordo com a vontade dele. Porque se o Senhor for olhar, irmãos, para a nossa vontade, às vezes a gente quer assim, umas coisas assim, tão absurdas, que a gente não para meditar, que aquilo ali vai nos prejudicar, mas o Senhor sabe, então Ele não dá. Ele dá aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. E Ele dá aquilo que Ele sabe que vai me manter, que vai te manter na presença dEle. Porque aquilo que vai te afastar dEle, Ele não vai te dar. Aquilo que vai me afastar dEle, Ele não vai me dar. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós estamos chegando nos últimos momentos da igreja na terra. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. E chegou a hora de nós despertarmos. E aqui a palavra está dizendo para nós: há o que vencer. E Jesus nos orienta a termos bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É você lutar, é você ter fé, é você acreditar, é você confiar, é você crer que você vai vencer. Cada um passa uma dificuldade, irmãos. Cada um numa área da sua vida. Ninguém está isento de passar dificuldade. Se fosse assim, Jesus não teria falado que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele já deixou alerta para nós: vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora compete a mim e a você lutar para vencermos. E como vamos vencer? Através da palavra. É obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra, olharmos para a sua palavra. Mas tem cristão que não se preocupa em pegar a palavra para meditar. Ele pega a palavra o dia que vem no culto, depois ele vai, fecha ela, coloca lá
no criadinho da cama, e aí no outro culto ele vai lá pegar. Ele não se preocupa em ter o seu momento de pegar a palavra, de meditar, de pedir ao Espírito Santo que abra o entendimento, porque o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra, irmãos. É Ele que nos dá entendimento. Porque a Bíblia fechada é um livro comum, mas quando você abre, é Deus falando com você. E aqui tem resposta para tudo. Aqui nós encontramos a resposta, a orientação para tudo. E quando nós passamos por dificuldade, é aqui na palavra que nós temos que buscar a orientação de como devemos proceder, de como devemos agir. Mas muitas vezes, quando enfrentamos dificuldade, o que nós fazemos? Resmungamos, reclamamos, murmuramos, brigamos com Deus, e às vezes Deus já orientou, ó, não faça, não vá, aí eu vou e faço, não vá, aí eu vou, aí dá tudo errado, eu volto brigando com Deus. Ah, mas Senhor, por que não deu certo? Por que aconteceu isso lá onde eu fui? O Senhor falou para eu não ir, você foi. O Senhor falou para não fazer, você fez. E toda escolha tem consequência. Nós temos que entender isso, irmão. Toda escolha tem consequência. E a escolha é nossa. A escolha é minha e sua. O Senhor orienta. Agora, se eu fizer uma má escolha, Ele não vai interferir. Porque Ele já me orientou. A palavra orienta. Aqui tem tudo que desagrada a Deus. Aí se eu faço consciente. Eu não faço enganado. Porque eu não sou inocente, eu conheço a palavra. Então se eu faço consciente que está errado. E eu tenho que assumir a consequência. Se eu faço uma boa escolha, a consequência será boa. Porque se eu obedeço as promessas relatadas aqui, é para se cumprir na minha vida e na sua. Sim, um estudo que diz que a Bíblia, ela contém mais de 8.000 promessas. 8.000 promessas, que é para cumprir na minha vida e na sua. Mas para cada promessa se cumprir, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Jesus faz a dele. Ele é fiel para cumprir, mas eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer, como que vai se cumprir? Como ele fala aqui. Ao que vencer, eu darei o direito que se assente no trono comigo, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Então, para que essa promessa se cumpra, eu preciso vencer. E só se vence através do Espírito Santo. Só se vence através da oração. Só se vence através da palavra, do conhecimento da palavra. Porque hoje está acontecendo o quê? As pessoas estão aqui no altar falando o que querem. Já tiraram a Bíblia, já tiraram a palavra e falam o que querem, mas quem está embaixo está aceitando por quê? Porque não conhece. Porque se eu medito na palavra, se eu busco o entendimento da palavra através do Espírito Santo, se algo aqui for falado que for fora daqui, na mesma hora eu vou ter o Espírito Santo vai dar um entendimento. Isso aí está fora da palavra. Mas hoje as pessoas estão aceitando
o que o homem tem falado. Eles não estão cumprindo o que está aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como eu preguei no mês passado, ouvir é diferente de escutar, porque ouvir, nós ouvimos muitos sons, nós ouvimos muitas vozes. Agora, escutar é você ouvir com atenção, porque quando você só ouve, você vai pela rua, você ouve voz, ouve pessoas conversando, ouve barulhos, mas você não dá atenção, porque aquilo ali não interessa para você parar para ouvir. Mas quando você escuta com atenção a palavra de Deus, porque às vezes você vem na igreja, né? Ouve, só ouve. Você ouve o pastor pregar, o missionário, o irmão, a irmã. Você ouve o que está falando, mas você não escuta. Por quê? Você não dá atenção. Quando você sai da porta ali para fora, se perguntar o que foi falado aqui, mas sabe que eu não sei? O que o pastor pregou? Sabe que eu não sei? Por quê? Ele só ouviu, ele não escutou. Porque se ele tivesse escutado, que é ouvir com atenção, ele saberia dizer o que foi ministrado aqui. Porque não adianta, irmão, se a gente vier aqui, sentar ali, o pastor prega, porque para pregar a palavra não é de qualquer forma, né? A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que pedir a Deus o que você vai falar, porque você não pode subir aqui e falar o que você quer. Você tem que buscar orientação em Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Né? Então, não adianta eu sentar ali, o pastor prega aqui, eu escuto, o pastor está pregando, eu estou escutando a voz do pastor. E depois eu chegar na minha casa, eu não lembrar o que o pastor pregou. Então, eu só ouvi, eu não escutei. Porque escutar é ouvir com atenção. É a mesma coisa se você conversa com uma pessoa, se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vai olhar para você, vai ouvir o que você está falando, ele vai escutar com atenção. Aí se você perguntar para ele depois, você lembra aquilo que eu te falei? Lembro, claro que eu lembro. Agora, quando você conversa com uma pessoa que ela está só ouvindo, se você falar com ela assim, o que eu te falei? O que você falou mesmo? É assim, irmãos. Agora, com as coisas de Deus, nós precisamos parar e escutar, ouvir com atenção, porque aqui é Deus falando, irmãos, e glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que nós temos o privilégio de estarmos aqui, ouvindo a palavra, porque nós estamos ouvindo e escutando, porque estamos ouvindo com atenção, para nós guardarmos no nosso coração essa palavra. E em algum momento da nossa caminhada, nós vamos lembrar, eu ouvi essa ministração, então eu posso aplicar aqui agora nessa situação. Nós ouvimos as orientações de Deus, é para nós praticarmos a nossa caminhada, irmãos, para poder vencermos. Para não ficarmos 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e quando as trombetas soarem, nós não ouvirmos o nosso nome ser chamado. Aí nós vamos questionar, mas Senhor, eu fiquei 30 anos na igreja. Eu preguei, eu orei, eu cantei, eu toquei, eu ia a todos os cultos e eu ouvi o Senhor dizer, mas você fez tudo isso, mas eu não te conheço. Imagina, irmãos. E infelizmente, nós estamos julgando ninguém, mas infelizmente a gente sabe que vai ter pessoas que infelizmente vão ouvir Jesus dizer dessa forma, você fez tudo isso, mas eu não te conheço. E aí, irmãos? Então,
O momento é hoje, é agora, nós saímos daqui com isso no nosso coração. Precisamos vencer, precisamos vencer. Quando você estiver passando uma luta, uma dificuldade, traz à sua memória que Jesus passou por você. Sem nós merecermos, né? Porque aquela cruz, era eu e você que tinha que estar lá. No entanto, ele foi à cruz, por mim e por você. Então, traz à sua memória, todas as vezes que você estiver enfrentando uma batalha, e peça ao Senhor, Senhor, ajuda-me a vencer. Espírito Santo, ajuda-me a vencer. É fácil, irmão? Não. Porque às vezes você está até pensando, irmão, você não sabe o que eu estou passando, para você falar dessa forma. É fácil? Não. Eu falo por mim mesmo, que já enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades, né, que eu só estou aqui com a misericórdia de Deus. E cada luta, cada batalha, cada dificuldade, cada lágrima, cada sofrimento, Deus esteve comigo. Deus esteve comigo, por isso eu estou aqui. Porque eu falo para os irmãos, se não fosse a presença de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus a me conduzir, talvez hoje eu não estaria aqui ministrando a palavra a vocês. E eu glorifico a Deus, eu exalto a este Deus que tem cuidado de mim, que tem cuidado da minha casa, que tem cuidado da minha família, e tem me dado sabedoria, discernimento, que nós temos que pedir, irmão, sabedoria e discernimento, para nós não sermos confundidos e nem enganados, porque estamos chegando no final, na reta final, e muitos estão se levantando para querer confundir aqueles que fizeram a escolha por Jesus. Muitas coisas, muitas pessoas estão se levantando para tentar nos confundir. Mas nós precisamos pedir ao Senhor discernimento e sabedoria. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que ela tenha falado com você, tenha te orientado, assim como Jesus orientou esta igreja, que Jesus tinha um plano de salvação. E não se apegue a nada, irmãos. Não se apega a nada material, não se apega a nada desse mundo, porque a palavra fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Mas infelizmente hoje tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas ainda amam o mundo. Ainda amam coisas do mundo. E para vencer, nós precisamos deixar tudo para trás. Aqui está a força, que é a palavra. Se você se firmar aqui na palavra, se você guardar os mandamentos, que o Senhor diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se você ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Aqui está a nossa bússola para nos conduzir e para nos levar a vencer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você possa cada dia crescer na graça, no conhecimento da palavra, na intimidade com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, que Ele possa te encher nessa noite, que você saia daqui renovado, restaurado, fortalecido, porque as batalhas do dia a dia não são fáceis, né, irmãos? E é aqui que nós nos revestimos, é aqui que nós vestimos de novo o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que é Ele que nos conduz. Amém? Que o Espírito Santo possa descer sobre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus.